Donald Trump está de volta à Casa Branca e sua chegada reacendeu as chamas de um mundo já em crise. Sua vitória não foi apenas uma rejeição a Joe Biden, mas um grito de socorro de uma nação cansada de fraqueza e caos. Juros altos esmagaram a economia americana. A saída humilhante do Afeganistão comprometeu a imagem dos Estados Unidos. O Hamas assumiu as rédeas no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia tornou-se um símbolo de impotência. Diante disso, Trump não venceu apenas nos 7 estados pêndulos, mas fez história ao se tornar o primeiro republicano em 20 anos a vencer no colégio eleitoral e no voto popular. Ele já deixou claro que não veio para ser diplomático. Antes mesmo de reassumir, Trump já aqueceu a panela de pressão mundial com promessas de taxar China, México, Canadá e até o Brasil. Mas o que realmente chocou o mundo foram suas ambições globais. Anexar o Canal do Panamá, partes estratégicas do Canadá e, numa jogada ousada, conquistar a Groenlândia. Um objetivo, por mais improvável que pareça, pode estar ao alcance de um líder tão determinado e impiedoso quanto ele. Com declarações polêmicas e uma história de confrontos, Trump promete um segundo mandato mais duro e imprevisível do que o primeiro, carregando o slogan Make America Great Again, emprestado de Ronald Reagan. Mas quem é esse homem que saiu de uma falência pessoal, virou apresentador de TV e chegou ao comando da maior potência mundial? Quem é Donald Trump, além das polêmicas e promessas ousadas? Neste vídeo, vamos mergulhar na fascinante trajetória de Trump, revisitando os altos e baixos de sua vida e carreira para entender como ele se tornou uma das figuras mais influentes e controversas do nosso tempo. É uma satisfação enorme tê-lo aqui comigo e prometo me esforçar ao máximo para valer a pena cada segundo seu aqui comigo. Se você gostar do meu trabalho, tudo o que te peço é que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vem comigo! So big. Thank you very much, everybody. Donald Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no Queens, Nova York, em uma casa de 23 cômodos. Ele cresceu sob a rígida supervisão de Fred Trump, seu pai, um empresário imobiliário que construiu sua fortuna desenvolvendo habitações populares financiadas por programas governamentais. Fred tinha uma ética de trabalho implacável, que transmitiu para Donald com frases como "Nunca seja fraco, você nasceu para vencer". Mary Trump, sua mãe, era o oposto. Com seu espírito gentil e caridoso, ela contrastava com a rigidez de Fred. No entanto, era o pai de Donald quem ele mais admirava e temia. Fred frequentemente levava Donald a canteiros de obras, ensinando-o a enxergar o potencial de negócios em lugares aparentemente comuns. A infância de Trump, no entanto, não foi tranquila. Ele era conhecido por sua natureza rebelde. Em um episódio famoso, Donald socou seu professor de música, alegando que ele não sabia nada sobre música. Preocupado com o comportamento do filho, Fred enviou Donald para a Academia Militar de Nova York aos 13 anos. Na academia, Trump encontrou um ambiente que valorizava disciplina, hierarquia e competição. Ele prosperou neste cenário, conquistando prêmios por organização e liderança. Suas habilidades de liderança começaram a se destacar e ele rapidamente se tornou capitão de sua unidade. Durante os verões, Donald voltava para o Queens para trabalhar com o pai, aprendendo os meandros do mercado imobiliário. Essa combinação de disciplina militar e aprendizado prático moldou o jovem Trump, que começou a desenvolver uma obsessão por vencer a qualquer custo. Donald Trump sempre olhou para Manhattan como grande prêmio. Enquanto trabalhava na empresa familiar, focada em habitações populares no Brooklyn e no Queens, ele percebia que aquele mercado, embora lucrativo, não oferecia o prestígio que ele almejava. Para Donald, não bastava ser bem-sucedido. Ele queria ser reconhecido como alguém que moldava o skyline de Nova York. Alguém cujo nome fosse sinônimo de grandeza e luxo. Nos anos 70, Manhattan estava em um estado de decadência. A cidade enfrentava uma grave crise financeira e muitos prédios icônicos estavam abandonados ou em péssimas condições. Investidores tradicionais evitavam a cidade, temendo o risco de perderem suas fortunas em um mercado instável.
Enquanto outros enxergavam problemas, Trump via oportunidade. Ele acreditava que Manhattan não apenas se recuperaria, mas se tornaria um centro global de negócios e cultura novamente. Para ele, investir na cidade era apostar no futuro, uma visão que ele venderia habilmente para investidores e bancos. Embora Trump tivesse grandes ambições, ele sabia que não poderia conquistá-las sozinho. Ele utilizou as conexões políticas e os recursos financeiros do pai, Fred Trump, para abrir portas e garantir financiamentos para seus projetos. Fred tinha uma sólida reputação como um empresário confiável e Trump capitalizou isso ao máximo. Com a ajuda do pai, ele começou a se conectar com políticos, bancos e desenvolvedores que poderiam ajudá-lo a transformar suas ideias em realidade. Um exemplo notável foi a sua relação com a Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Nova York, que desempenhou um papel crucial na concessão de incentivos fiscais para seus primeiros projetos. O primeiro grande projeto de Trump foi o decadente Commodore Hotel, localizado próximo à Central Station. O prédio, outrora icônico, estava abandonado, refletindo o estágio de declínio de Manhattan na época. Trump viu o potencial de transformar o Commodore em um símbolo de renascimento. Ele negociou agressivamente com a cidade para obter incentivos fiscais e atraiu o apoio do Hyatt Hotels, que se tornou seu parceiro no projeto. A renovação do hotel foi um sucesso estrondoso, resultando no Grand Hyatt New York, que foi inaugurado em 1980. Esse projeto foi mais do que um marco em sua carreira, foi uma declaração de intenções. Trump mostrou que não tinha medo de apostar alto e que estava disposto a fazer o que fosse para vencer. Depois do sucesso do Commodore Hotel, Trump voltou a sua atenção para um projeto ainda mais ambicioso, a construção de um arranha-céu que não apenas simbolizava sua marca, mas também seu desejo de grandeza. Assim nasceu a ideia da Trump Tower. Ele adquiriu uma propriedade na Quinta Avenida, uma das localizações mais prestigiadas de Manhattan, para garantir o espaço. Ele negociou com uma loja de departamentos que ocupava o terreno. As negociações foram intensas, mas Trump conseguiu o que queria. Inaugurada em 1983, a Trump Tower era diferente de tudo que Manhattan já tinha visto, com uma fachada de vidro e interiores luxuosos que incluía mármore, ouro e cascatas. O prédio rapidamente se tornou um ícone. A Trump Tower não era apenas um prédio, era um símbolo de poder e ambição. Foi o momento em que Trump se estabeleceu como uma figura central no mercado imobiliário de Manhattan. Parte do sucesso de Trump em Manhattan veio de suas habilidades em negociar incentivos fiscais. Ele sabia como trabalhar com políticos e agências governamentais para garantir benefícios que tornavam seus projetos financeiramente viáveis. Muitos críticos alegaram que ele manipulava o sistema, mas Trump via isso como parte do jogo. Essas isenções foram fundamentais para viabilizar o projeto como o Commodore Hotel e a Trump Tower, que exigiram investimentos massivos em um momento de grande incerteza econômica. Com o sucesso de seus primeiros projetos em Manhattan, Trump começou a construir uma reputação como um empresário ambicioso e inovador. Ele frequentava eventos de alta sociedade, aparecia em capas de revista e começava a cultivar sua imagem pública. Em pouco tempo, Donald Trump não era apenas um nome no mercado imobiliário, era uma marca. Donald Trump começou a construir sua reputação com projetos que combinavam ambição, ousadia e um toque de controvérsia. Esse período inicial de sua carreira, embora repleto de conquistas, também expôs um padrão que seguiria por toda a sua vida: a capacidade de transformar vitórias em espetáculos e escândalos em combustível para a autopromoção. Enquanto Trump construía seu império, ele também enfrentava seu grande escândalo público. Em 1973, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou Donald Trump, Fred Trump e a Trump Management por discriminação racial. Documentos internos mostraram que gerentes marcavam candidaturas com a letra C para indicar colored, pessoas de cor, e testemunhas relataram práticas discriminatórias, como oferecer preços mais altos para afastar inquilinos negros. Em vez de admitir qualquer erro, Donald Trump adotou uma postura combativa. Ele e Fred contraprocessaram o Departamento de Justiça
por 100 milhões de dólares, alegando difamação. Embora o contraprocesso tenha sido rejeitado, a postura de Trump enviou uma mensagem clara: ele não recuaria, independente das evidências contra ele. Em 1975, o caso foi resolvido com um acordo. A Trump Management concordou em tomar medidas para garantir que suas propriedades estivessem abertas a todas as raças, incluindo anúncios em jornais convidando inquilinos negros. No entanto, o acordo não exigia que Trump admitisse culpa, algo que ele enfatizou publicamente como uma vitória. Este caso foi um marco na vida de Trump. Ele revelou sua relutância em admitir erros e sua disposição de lutar até o fim, mesmo quando confrontado com evidências esmagadoras. O caso da discriminação racial destacou um padrão que se repetiria ao longo da carreira de Trump. Quando confrontado com acusações ou críticas, ele raramente recuava. Em vez disso, adotava estratégias agressivas para desviar a atenção ou moldar a narrativa a seu favor. Isso incluía contra-ataques. Em vez de se defender, ele atacava. No caso de 1973, ele acusou o governo de perseguição injusta. Ele sempre buscava transformar críticas em oportunidades de autopromoção, reforçando sua imagem como um lutador. Mesmo quando fazia acordos, Trump enfatizava que não admitia erros. Para ele, a percepção de força era mais importante do que realidade. Embora o caso de discriminação tenha prejudicado sua imagem para alguns, Trump conseguiu usar seu carisma e habilidade de marketing para minimizar o impacto. Ele sabia que, no mundo dos negócios, ser lembrado era mais importante do que ser amado. Essa abordagem funcionou. Apesar das críticas, ele continuou a atrair investidores e a conquistar novos projetos. Os sucessos do Grand Hyatt New York Tower consolidaram a marca de Trump como sinônimo de luxo e grandeza. Mas Trump sabia que não bastava construir, era preciso transformar cada projeto em um evento. Ele usava a mídia de forma estratégica, garantindo que seu nome estivesse constantemente nas manchetes. Para Trump, cada prédio era uma vitrine, não apenas de sua habilidade como empresário, mas de sua personalidade. Os anos 80 foram um período de expansão massiva para Trump. Ele entrou no mercado de cassinos em Atlantic City, lançou a Trump Shuttle e construiu uma reputação de magnata excêntrico. Durante esse período, ele também lançou o livro Trump, A Arte da Negociação, que se tornou um best-seller e reforçou a imagem de mestre dos negócios. Trump era um mestre da autopromoção. Ele dominava os tabloides de Nova York, usando seu estilo de vida extravagante e relacionamentos de alto perfil para se manter nas manchetes. Sua vida amorosa, marcada por festas e casos extraconjugais, alimentava os jornais. Ele tinha uma habilidade única de transformar escândalos em publicidade positiva. A recessão dos anos 90 abalou profundamente os negócios de Trump. Seus cassinos enfrentaram falências e ele acumulou uma dívida de mais de 3 bilhões de dólares. Ele foi forçado a vender propriedades icônicas, incluindo seu luxuoso iate e o Trump Princess. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal também desmoronava. Seu casamento com Ivana Trump terminou em um divórcio amplamente coberto pela mídia, com detalhes sobre um caso com Marla Maples. Esse escândalo foi combustível para os tabloides, mas Trump sabia usar essa atenção a seu favor. Nos anos 2000, Donald Trump passou por uma das transformações mais marcantes de sua vida. Após enfrentar dificuldades financeiras e pessoais, na década de 1990, ele encontrou uma nova maneira de permanecer relevante e prosperar. Foi nesse período que ele consolidou sua imagem pública como um magnata carismático e mentor implacável, graças ao seu sucesso estrondoso de seu reality show O Aprendiz. No final de cada episódio, o bordão "Você está demitido" se tornou um fenômeno cultural. O Aprendiz não foi apenas um sucesso de audiência, foi um marco cultural. Trump foi retratado como um mentor exigente, mas justo, alguém que simbolizava o sonho americano de sucesso e riqueza. O show gerou frases de efeitos, memes e uma legião de fãs que viam Trump como um modelo de empresário bem-sucedido. Com o sucesso de O Aprendiz, Trump aproveitou a oportunidade para expandir sua marca em níveis sem precedentes. Ele licenciou o nome Trump para uma ampla variedade de produtos e empreendimentos. Trump, 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 Trump.
transformando-o em sinônimo de luxo, poder e exclusividade. Entre os itens que levaram sua assinatura estavam hotéis e resorts, gravatas e roupas masculinas, perfumes, água engarrafada e muitas outras coisas. Embora muitos desses empreendimentos não tenham sido um sucesso financeiro, eles cumpriram seu propósito principal: reforçar a percepção pública de que Trump era um sinônimo de sucesso. O modelo de administração de licenciamento de Trump era simples, mas eficaz. Ele não precisava construir ou administrar diretamente os negócios que carregavam o seu nome. Em vez disso, ele licenciava a marca Trump para empresas e empreendimentos, cobrando uma taxa pelo uso de seu nome. Isso permitiu que ele ampliasse sua influência e presença global, sem correr os mesmos riscos financeiros associados à propriedade direta. Esse modelo também oferecia flexibilidade. Quando um produto ou um empreendimento falhava, como a Trump Vodka ou a Trump Steaks, ele podia simplesmente se distanciar, preservando sua marca pessoal. Durante essa época, Trump não era apenas um empresário ou um apresentador de TV. Ele era uma figura onipresente na cultura pop. Ele apareceu em filmes, séries e até mesmo em músicas. Participações como Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York e referências em letras de rap ajudaram a solidificar sua presença como um ícone americano. Trump sempre esteve envolvido em controvérsias legais. Além do caso de discriminação racial, ele também enfrentou processos envolvendo alegações de má conduta sexual. Um dos mais notórios foi o caso com a atriz pornô Stormy Daniels, que alegou ter recebido dinheiro para manter silêncio sobre o suposto caso com Trump. Ao longo de sua carreira, Trump enfrentou dezenas de ações judiciais relacionadas a práticas empresariais, desde contratos quebrados até ações de fraude envolvendo a Trump University, que foi fechada após uma batalha judicial. Em junho de 2015, Donald Trump desceu a icônica escada rolante da Trump Tower e, como uma mistura de autoconfiança e espetáculo, anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ele prometeu "Make America Great Again", tornar a América grande novamente, um slogan que capturou o espírito de insatisfação de milhões de americanos. Foi o início de uma campanha que, contra todas as expectativas, culminaria em uma das vitórias políticas mais surpreendentes da história moderna. Em 2015, os Estados Unidos enfrentavam um momento de profundas divisões sociais e políticas. A recuperação econômica após a crise de 2008 era desigual, e muitos americanos das classes médias e trabalhadoras se sentiam abandonados pelas elites políticas e econômicas. Além disso, questões como imigração ilegal, globalização e mudanças culturais geravam tensões em todo o mundo. Trump, com sua retórica populista e direta, capitalizou essas frustrações e se posicionou como um outsider, alguém que não fazia parte do establishment político e que, portanto, poderia limpar o pântano de Washington. Sua mensagem ressoou com milhões de eleitores que acreditavam que o sistema político estava falhando com eles. No dia 16 de junho de 2015, Trump anunciou sua candidatura com um discurso que rapidamente chamou a atenção. Ele criticou a imigração ilegal, acusando o México de enviar estupradores e criminosos para os Estados Unidos. Essa declaração provocou indignação generalizada, mas também destacou uma característica central de sua campanha. Trump não tinha medo de dizer o que pensava, independente de quão polêmico fosse. Ao longo de sua campanha, ele prometeu construir um muro na fronteira com o México, afirmando que o próprio México pagaria por ele, renegociar ou abandonar acordos comerciais que ele acreditava prejudicar os trabalhadores americanos, reduzir a imigração e adotar políticas América em primeiro lugar para proteger o emprego e a economia dos Estados Unidos. No início, poucos acreditavam que Trump tinha alguma chance real de vencer. Ele enfrentava um campo lotado de 16 candidatos republicanos, muitos deles com anos de experiência política. No entanto, Trump rapidamente se destacou. Ele venceu primárias importantes, como as de New Hampshire, Carolina do Sul e Nevada, e conquistou uma base de apoio leal e apaixonada. Apesar das críticas de líderes republicanos tradicionais, Trump conseguiu dominar o partido. Em junho de 2006, ele foi formalmente indicado como candidato republicano à presidência.
A campanha presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton foi uma das mais polarizadas e combativas da história americana. Trump posicionou-se como outsider, enquanto Clinton representava a continuidade e o establishment político. A campanha de Trump focou em temas como imigração, economia, segurança. Clinton, por outro lado, enfrentou desafios significativos, incluindo escândalo de seus e-mails, que foi explorado incessantemente por Trump. Ele acusou Clinton de ser corrupta e de colocar a segurança nacional em risco, uma narrativa que ressoou com muitos eleitores indecisos. Em 8 de novembro de 2016, Donald Trump chocou o mundo ao derrotar Hillary Clinton. Embora tenha perdido no voto popular por quase 3 milhões de votos, ele garantiu a vitória no colégio eleitoral, conquistando 304 votos contra 227 de Clinton. Estados como Flórida, Michigan e Pensilvânia foram decisivos para sua vitória. A vitória de Trump representou uma ruptura com a política tradicional. Ele provou que um outsider pode desafiar o sistema e vencer, mesmo enfrentando a oposição das elites políticas e da mídia. A campanha de 2016 não apenas transformou Trump em presidente, mas também redefiniu o cenário político dos Estados Unidos. Ele trouxe à tona questões que muitos políticos evitavam, como imigração e globalização, e mobilizou milhões de eleitores que se sentiam desconectados da política tradicional. Sua campanha também foi marcada por divisões profundas e polêmicas, estabelecendo o tom para uma presidência que seria tão polarizada quanto sua carreira eleitoral. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017. E ficou claro que o seu mandato não seria convencional. Assim como sua campanha, ele governou de forma direta, combativa e muitas vezes polarizada, desafiando normas e estabelecendo um estilo único que refletia sua experiência como empresário e celebridade. Trump implementou uma série de políticas que agradaram sua base de apoio e moldaram seu mandato. Corte de impostos, políticas protecionistas, imigração e segurança fronteiriça, na política externa, acordos de paz, como os acordos de Abraão. E apesar das realizações, a presidência de Trump foi repleta de controvérsias, tendo 2 impeachments em 2019 e em 2021, e ainda a pandemia da Covid-19. Trump governou como conduziu seus negócios, desafiando convenções e tomando decisões rapidamente. Ele usava o Twitter como uma ferramenta de comunicação direta, muitas vezes ignorando canais tradicionais. Essa abordagem o conectava com sua base, mas também gerava críticas constantes. Trump não é apenas um nome, é uma força que moldou o século XXI, redefinindo o que significa liderar em um mundo cada vez mais polarizado. Seu impacto para o bem ou para o mal continuará sendo estudado e debatido por gerações. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço e até a próxima produção.